Olá, seja bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? Grande é o Senhor, o único digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. O Senhor é um Deus majestoso, Deus maravilhoso, aquele que foi, que é e que há de vir. Consolador, Pai da eternidade, o único digno de ser honrado, exaltado, glorificado e engrandecido. Louvado e exaltado seja o Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é incrível, Pai de honra, Pai amoroso. Obrigado, Senhor, pela sua graça derramada sobre nossas vidas. Mesmo a gente não sendo digno de misericórdia, o Senhor é bondoso, é misericordioso conosco. Louvado e exaltado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado porque temos saúde. Obrigado porque estamos aqui vivos, bem, para poder louvar e exaltar o seu nome e estudar da tua palavra e assim buscar cada vez mais intimidade contigo. Louvado e exaltado seja o Senhor. Continue, Senhor, derramando sobre nós esta sede, esta vontade de buscá-lo, esse desejo de estar na tua presença todos os dias, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Traga, Senhor, mais gente para a honra e para a glória do seu nome, para que juntos possamos somar, para que juntos possamos aprender uns com os outros, para a honra e glória do teu nome. Tudo isso é para ti e para ti, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelas nossas famílias, pela nossa casa, trabalho, pelo nosso sustento, pelo alimento que está sobre nossa mesa, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e colegas, por todos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Sou grato, Pai, pelas pessoas que o Senhor já tem colocado em nossas vidas, aquelas que o Senhor, aquelas que elas abençoam as nossas vidas e a gente também abençoa a vida delas, mas também já sou grato pelas pessoas que o Senhor ainda vai colocar, pessoas quais a gente também será bênção sobre a vida delas, e elas serão bênção sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, também sou grato pelas pessoas que o Senhor tem tirado de perto de nós. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Que haja um novo caminhar, uma nova maturidade, e que essas pessoas que se afastaram ou que de alguma maneira estão distantes, que o Senhor também continue a abençoar e que o Senhor transforme a vida delas aonde estejam. Nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor faz. Obrigado porque o nosso corpo responde a micros detalhes, Senhor. Se a gente for pensar em como reagimos, em como respiramos sem nem pensar, é a maravilha e a grandeza do Senhor em nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Espírito Santo, venha nesta manhã, eu te clamo, ministrar aos nossos corações.
Venha nos dar entendimento ao ler a tua palavra. Venha nos dar entendimento sobre tudo o que aconteceu e o que a gente pode aprender com o que estamos lendo e o que vai nos levar cada vez mais próximo a ti. Espírito Santo, também te clamo, derrama dos seus dons sobre nossas vidas, aviva o nosso coração conforme a tua vontade e o teu querer. Dai-nos, Senhor, os dons de sabedoria, conhecimento, mas para este tempo, um dom de discernimento de espíritos. Como vamos precisar para que não sejamos enganados por falsos profetas, falsos mestres e até pelo falso Cristo. Que os nossos olhos e ouvidos estejam sempre atentos aos teus sinais e à tua palavra. Que o nosso coração esteja totalmente voltado ao Senhor. E que tudo isso seja para a glória e para a honra do teu santo nome. Vem, Senhor, e continue a falar conosco. Continue a falar aos nossos corações. Senhor, eu te peço por cada vida aqui, Pai, que o Senhor venha derramar uma bênção especial, que o Senhor venha continuar motivando os nossos corações para esse desejo e essa sede de conhecer mais e mais da Tua palavra, que o acordar cedo não seja um empecilho, mas sim que a gente continue desejando isso e não dando desculpas, mas que isso seja um desejo em nossos corações de buscá-lo e de conhecer-te mais e mais. Vem, Espírito Santo, sobre nossas vidas. Derrama, Senhor, bênçãos sem medida, que a gente possa viver os teus sonhos, que a gente possa andar nos teus caminhos, que a nossa alegria, os nossos desejos sejam a tua presença e a sua justiça sobre as nossas vidas. Que quando desejarmos, Pai, coisas desta terra, seja para a comodidade da nossa família, para que possamos ter uma vida mais cômoda, mas sempre na tua presença, sem orgulho, sem desejar aparecer para ninguém, mas que seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Também te peço, Senhor, derrame cura naqueles que precisam. Derrame, Senhor, uma transformação naqueles que precisam. Derrame, Pai, do seu amor e da sua graça sobre nossas vidas, pois precisamos. Grande é o Senhor. Louvado seja teu nome, Pai. Te peço, Senhor, pela nossa nação. Tem misericórdia deste povo, um povo que vive no pecado, um povo que reclama, que fala que não tem dinheiro, que não tem condição, que não tem isso, que não tem aquilo, mas que é capaz de pagar centenas de reais para estar num bloco de carnaval. Tem misericórdia, Pai, desta nação. Tem misericórdia deste povo, Pai. Que eles venham ser transformados. Que esta palavra lançada a esmo neste carnaval não seja apenas folhas ao vento, mas que ela realmente comece a incomodar. E que as pessoas comecem realmente buscar ao Senhor. Mas não por medo, Pai, mas para conhecê-lo verdadeiramente. Não por medo do que possa acontecer, mas para que o Senhor seja revelado na vida dessas pessoas. Age, Espírito Santo, com todo o seu poder e com toda a sua glória, para essas pessoas que às vezes, através de uma curiosidade, o que significa isso de 5, 10 anos, o que é esse negócio de arrebatamento? As pessoas sejam tomadas pelo teu Espírito
e transformadas verdadeiramente. Não pelo medo, mas pela glória do teu nome, pela glória do Senhor. E sabendo que não existe nada melhor do que o seu retorno. Sara, Senhor, a nossa terra. Cura, Senhor, o nosso povo. Comece, Senhor, a restaurar a sua igreja. Desperte a sua igreja, que nem dormindo está, mas muitos estão em coma. Que haja, Senhor, um despertar, que haja uma transformação, que haja uma sede, uma vontade de buscá-lo, de orar, de entrar na tua presença, de pedir misericórdia, de clamar por misericórdia, Senhor. Que haja um despertar, que as pessoas começam a entender que o Senhor está voltando, que o Senhor está à porta, mas que precisamos despertar, que precisamos nos humilhar e clamar ao Senhor por perdão, por misericórdia. Precisamos buscá-lo verdadeiramente. Tem misericórdia de nós, Pai, pois só assim haverá o derramar do teu Espírito, só sobre os filhos maduros, só sobre a igreja desperta, só sobre aqueles que estão buscando e buscando ao Senhor. Verdadeiramente, Pai. Aproxima, Senhor, a tua igreja do Senhor. Chega, Senhor, de cristãos rasos, sem conhecimento da tua palavra, de pessoas que não têm a menor vontade de buscá-lo ou de conhecê-lo. Tem misericórdia da tua nação, Pai. Tem misericórdia deste povo. Perdoa seus pecados, sua impureza, sua iniquidade, sua idolatria, sua carnalidade, Senhor. E que cada vez mais o inferno seja envergonhado pela glória do teu povo, para que o seu povo cresça, para que o seu povo cada vez mais resplandeça a sua luz, para que sejamos usados pelo teu Espírito, para que as pessoas, ao nos ver, sintam-se verdadeiramente incomodadas e sintam verdadeiramente o desejo ou de se afastar totalmente de nós, ou de se aproximar e clamar: eu quero o que você tem. Desperta, Senhor, a sua igreja para que possamos chegar neste ponto, Senhor. Traga paz, Deus, para este mundo. Traga paz para Jerusalém. Traga paz, Senhor, para Israel. Para Israel. Traga paz para o Oriente Médio, Senhor. Que haja, Senhor, verdadeiramente um acordo de paz. Que haja, Senhor, uma transformação. E que tudo que não vem de ti, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito haja naquele lugar como o Senhor tem agido em nossas casas. Que o sobrenatural, Senhor, seja sobre aquele lugar. Que cada vez mais pessoas possam ser visitadas pelo teu Espírito e que cada vez mais pessoas naquela cidade, naquele país, Pai, reconheçam Yeshua como Messias e que toda armadilha, que toda cilada de Satanás caia por terra em nome de Jesus, e que o teu povo cresça, e que a sua igreja resplandeça, e que o seu povo clame ao Senhor, e que cada vez mais haja gente transformada pelo teu Santo Espírito, e que ao verem Israel sendo protegida pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, os corações dos povos se convertam ao Senhor. Os corações dos povos das nações se convertam ao Senhor. Se transformem totalmente. Busquem ao Senhor verdadeiramente. E que eles sejam cheios do Espírito Santo.
com coragem de enfrentar tudo o que está por vir, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado e glorificado sobre todas as nações, pois a porta do inferno não prevalecerá sobre a sua igreja, porque nós vamos para cima, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado, para que o seu reino seja um reino eterno. Nós desejamos a sua volta, Senhor. Nós clamamos pela sua volta, Maranata. Enche-nos, Espírito Santo, desse desejo, desta vontade, dessa coragem, dessa ousadia de proclamar o seu evangelho. Enche-nos do poder do teu Espírito. Enche-nos, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Seja com as nossas casas, com os nossos familiares. Livra-nos de todo mal, que toda seta maligna caia por terra, que sejamos revestidos do teu poder e da tua armadura, que sejamos cheios do Espírito Santo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa nossos olhos, boca e até os nossos ouvidos. Enche os nossos corações da tua presença, enche os nossos corações da tua presença para que possamos viver uma vida plena no Senhor. Que nós possamos já em vida desfrutar do teu Espírito e do teu reino. Vem sobre nós. Nos ensina também, Senhor, a perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, que nos magoam e que de alguma maneira entristece o nosso coração. Que a gente possa não mais carregá-las. Que a gente possa compreender que é apenas o que ela tem para dar. E que a gente possa viver uma vida plena no Senhor. Para a honra e para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, Delei. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá, então. A gente está lendo o livro de Bereshit. Alguém sabe o que significa? Repete, Éder. Bereshit. Benegite? É esse o nome em hebraico? Bereshit. Bereshit. É o começo, não é? No início. No É a início. primeira palavra da Bíblia. No início. Bereshit para Elohim. E no início criou Deus. Então, o primeiro livro tem esse o nome, né? Significa no início. A gente estava lá no Retiro, a gente fez uma gincana e o povo ficou bravo comigo, cara. E tinha que achar o versículo na Bíblia que a gente leu. E nem foi isso que eu falei. Eu falei o Salmo 22, né? Elohim, lama sabachthani. Ah, mas ficaram bravos. Eu falei, cara, isso é só para quem estuda. E para quem assiste os filmes, né, cara? Porque vocês já pararam para pensar que os filmes não traduzem essa parte? É muito difícil um filme, principalmente um filme bom, que mostra a crucificação, Jesus gritando, Deus meu, geralmente é Elohim. E principalmente a paixão de Cristo, né, para quem assistiu. Mas vamos lá, então. Está estudando o livro, então, de Gênesis, e a gente já está caminhando para a última parte do livro de Gênesis, que é a vida de José. A gente ainda vai ver um pouco sobre a história de Jacó, mas já a gente entra na história de José. Então a gente tem a criação de todas as coisas,
Deus fazendo tudo perfeitamente, Deus parando toda a criação para criar o homem. E aí a gente tem então o pecado entrando no homem, mas não afetando só o homem, mas sim toda a terra, ao ponto de Deus se entristecer com a criação, separar Noé e sua família e eliminar toda a criação da terra com o dilúvio. E aí, então, Deus fazer uma promessa para Noé de que não mais faria isso, porque o coração do homem é inclinado ao mal desde nascença. E então Deus faz uma promessa, um pacto com Noé de que não mais destruiria a terra e a humanidade com água, com dilúvio. E aí a gente tem então toda essa geração de Noé multiplicando-se sobre a terra, ao ponto de eles juntos se tornarem uma unidade e quererem viver juntos e fazer uma torre. Aí Deus tem que vir e intervir sobre isso, derramando ali línguas para que eles façam o que era para ser feito, né? Multiplicar sobre a terra, né? Se espalhar sobre a terra. Então isso acontece, e aí a gente conhece um personagem chamado Terá, que fica no meio do caminho, né? Que tem uma jornada, mas escolhe não terminá-la. E aí a gente entra na história de Abrão e como a sua maturidade e como o seu relacionamento com Deus trouxe para ele maturidade, não só para ele, mas também para sua esposa Sara. E aí a gente vê no finalzinho da história de Abraão ouvindo o Senhor pedir pelo seu filho e ele não perguntar, não questionar, simplesmente pega seu filho e leva para um sacrifício. E ali Deus reconhece que o coração de Abraão é totalmente dele, não permitindo o sacrifício, mas a gente sabe que isto é uma sombra do que Deus faria com o seu filho no Calvário da cruz. Mas ali era necessário, né? É assustador, mas eu gosto muito quando em Isaías, se eu não me engano, fala que o Senhor se agradou ao triturar o seu filho. Por quê? Porque ali todos os nossos pecados, toda a humanidade pôde ser restituída pela morte do seu filho. E aí, então, a gente entra na história de Isaac, que era um cara que a gente sabe que buscava ao Senhor, cometeu os mesmos erros que seu pai, mas que continuava buscando ao Senhor, e que derramou a bênção sobre seu filho mais novo, sem saber, pois estava cego. Mas eu acredito que tudo há um propósito do Senhor. E aí a gente conhece, então, a história de Jacó, a qual a gente está chegando já no final dela. Jacó, então, precisou ter a identidade mudada pelo Senhor. Ele se tornou, então, Israel. Ele vai continuar até o fim da nossa história, mas o foco vai começar, não hoje, mas semana que vem, em José. Mas Jacó, então, também teve relacionamento com o Senhor e amadureceu. Jacó, quando foge de seu irmão Esaú, quando ele vai para Harã, ele tem um encontro com o Senhor. E ali a gente percebe a imaturidade de Jacó, porque Jacó tenta negociar. Ó, o Senhor me faz isso e eu te dou isso. Mas para frente, quando Jacó então é abençoado por Deus, tanto em questão de riqueza, de posse, mas também como família. Afinal de contas, os filhos é a herança do pai, e ele tem nada menos do que 13 filhos, e isso faz toda a diferença em sua vida. E aí a gente vê então Jacó voltando para sua terra Canaã, tendo um encontro com o seu irmão Esaú, e os dois se reconciliando. Jacó então indo visitar seu pai Isaac, tendo seu filho mais novo e o último filho, que é Benjamim, tendo a mulher que ele amava tanto morrendo neste parto. E ali, então, a gente vê, no final de tudo, a história de Isaac também finalizando,
Isaac, então, morrendo aos seus 180 anos. E é bem interessante que eu gosto de citar que Isaac, quando derramou a bênção sobre Jacó, achando que era Esaú, ali ele achava que ele já estava morrendo. E ele ainda viveu ali perto de 50 anos antes de realmente morrer. E aí, então, a gente vê toda essa descendência de Jacó ali em Canaã. E agora a gente vai ver os descendentes de Esaú, que vai ser um povo que no final da história, por cometer alguns erros, vai ser eliminado da face da terra. Capítulo 36 de Gênesis, versículo 1. Esta é a história da família de Esaú e de Edom. Lembrando que Edom é vermelho. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elom, o Etita, e com Olibama, filha de Anã, e neta de Zebeon, o Eveu. E também com Basemate, filha de Ismael, irmão de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifas. Basemate deu-lhe Reuel. E Olibama deu-lhe Jeus, Jolão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Então, enquanto Esaú esteve em Canaã, ele teve esses 5 filhos, com essas 3 mulheres. Mas Esaú foi então para Edom. Versículo 6. Você falou que Edom era vermelho, né? Sim. Esaú, né? Ele era assim porque ele nasceu ruivinho. Sim. Perto de pelo vermelho, né? Aí o pai colocou Esaú, Edom, né? Significa vermelho. Interessante isso. E é interessante que o quanto ele é diferente de Jacó, né? Esses dias lá no acampamento a gente estava saiu um questionário, né? Se saímos todos de Noé, como que existe alemão, negro, chinês, africano? Como que existe isso? Aí eu falei para ele assim, cara, Noé teve 3 filhos, cada filho carregava dentro de si essa genética. Isso tem a ver com o Gênesis, né? Com o DNA. E eu acredito que esse DNA já estavam neles e foi espalhado, né? Então, cada filho de Noé, eles eram totalmente diferentes um do outro. E aí, lá, tem um tio da Márcia, que ele tem 6 filhos. E eles são totalmente diferentes um do outro. O Diego, acho que conhece o Suluca. Ele é um desses. Só que você pega os outros 2 irmãos, cara, são magrelos e totalmente diferente dele. Aí você pega o outro, ele é grandão e forte, tem seus filhos também grandão e forte, que é o pastor Heber. E, cara, e você vai assim, e sabe o que é mais engraçado? O pai é mais baixo que eu. E teve um filho que é bem mais alto que eu. Então, tipo assim, a prova do que aconteceu ali em Gênesis, né? Com os filhos de Noé, agora também aqui com os filhos de Isaac, que são gêmeos e totalmente diferentes, é essa de um cara que tem 6 filhos e eles são totalmente diferentes. E não só diferente de personalidade, é a diferença física. E a diferença física não está só de serem, mas eles são diferentes em tamanho, em estatura, peso e tudo e diferentes do pai. Cara, é muito louco. Então a gente pode ver como que isso aconteceu, né?
Então, por exemplo, a gente já sabe que Jacó e Esaú, por exemplo, eles eram gêmeos, mas que provavelmente não estavam no mesmo útero, né? Que a gente chama de gêmeos univitelino, alguma coisa assim. Porque eles eram diferentes. Mas E Deus outra é muito bom. coisa importante para lembrar aqui é a troca dos nomes, né? Lembrando que antigamente no Oriente Médio era costume se trocar o nome. Você vai ver ali, Benjamim era Benoni, Abraão, Sarai, Sara, Ada era Judite, esses nomes aqui, você já vai tá lembrando que já tem Ada era Judite. Ada era Judite, vamos ver o que mais. Basemate era Olibama, né? Mas é por aí. Uhum. Vamos continuar, versículo 6. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os da sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó. Lembrando que a bênção da casa de Isaque era de Jacó. Então, quando Isaque morreu, tudo que pertencia a Isaque era de Jacó. Tudo bem que aí, aqui, Esaú também levou o que era seu, né? As suas conquistas e provavelmente uma parte. Mas aquele local e aqueles povos, aquelas pessoas pertenciam agora a Jacó. Os bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa de seus rebanhos. A história de Ló e Abraão se repetindo. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifas, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifas: Temã, Omar, Zefô, Jeatã e Kenaz. Elifas, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naaté, Zerá, Samá e Misa. Foram esses os netos de Bezemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Ana e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú. Jeus, Jolão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. Ó, que interessante. Foram estes os chefes dentro dos descendentes de Esaú. Então, os filhos mais velhos, provavelmente, de Esaú, foram os chefes de tudo. Os filhos de Elifas, filho mais velho de Esaú: Temá, Osmar, Zefon, Kenaz, Corá, Jeatã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifas em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naaté, Zerá, Samá e Misa. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Bezamate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jolão e Corá. Foram estes os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Ana.
Foram estes os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram seus chefes. Os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estava habitando aquela região. Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Então foi outra tribo que se juntou com Esaú. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Tina era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebel, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Zebeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dissom e Olibama, os filhos de Aná. Estes foram os filhos de Dissom, Endã, Esbã, Itran e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dissã, Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sabal, Zibã, Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Esses foram chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Então, a gente tem aqui Esaú saindo então da terra de Canaã, partindo para a terra de Seir, e ali nos montes, que a gente sabe que a cidade de Edom ficava nas montanhas, e ali ele, então, com toda a sua família, criou o seu povo. Mas ele não foi só. Ele levou consigo os parentes, né, das mulheres. É isso que eu entendi? Ó, filha de Aná. E a gente vê aqui, então, esse pode ser outro, não sei. Mas a gente vê esse povo que andava com Esaú, provavelmente, ali em Canaã, que provavelmente este Aná, que é pai de Olibama, teve outros filhos e também seu pai, e ali levou aquele povo junto com Esaú. Afinal de contas, eles provavelmente viviam também ali todos juntos. Então a gente vê Edom, né, os edonitas, sendo formados não só pela família de Esaú, mas também pelos Oreus. E ali a gente tem, então, dois povos se juntando. Olha, tudo o que Deus não queria para Jacó, né, que se juntasse com o povo de Canaã, com os cananeus, com os evuseus ali, com os heveus, né, que está aqui em cima, e Esaú fez. Esaú, então, casa com Cananeias, casa com a egípcia, vai para Edom com toda a sua família, e todos os que estão perto dele vai junto, e também ali constrói tribos, né, na região de Seir, junto ali com Esaú, o Edonita. Então a gente tem essa formação. Vamos continuar. Os reis e os chefes de... Você vê aqui que a ênfase é a palavra chefe. E chefe, eles são príncipes, não é o chefe que a gente fala, né? Eles são príncipes, são líder de clã, um povo poderoso.
Esaú teve aqui 5 filhos, 10, a gente vai ver, 10 netos, dos quais vieram 14 tribos e reis e chefes, né? Que dominavam a região de Edom, ao sul do Mar Morto. E eles focavam especificamente no Monte Seir, que é um povo muito numeroso, forte, que dominava aquela região. E é um povo que é interessante, né? Porque a gente vai ver em alguns momentos para frente, por exemplo, em Êxodo, quando Moisés quer passar pela região, eles não permitem. E Deus não permite guerra também. Deus fala, não, eles são seus irmãos, vocês não vão guerrear, dá a volta. Pelo território. Então, aí todo mundo fala assim, às vezes as pessoas falam, nossa, para quê falar da genealogia, falar um monte de nome e tal, então, tem tudo a ver, você precisa saber, porque, fala assim, uai, como que eles tinham que passar pelo povo para chegar lá? Nós tinham que dar a volta, porque ali era habitado por eles, né? E ali já, quando ele chegou, já tinha os Oreus, né? Que moravam na montanha. E eles foram desapossados por Edom, que é Esaú, né? Que toma conta de toda aquela região. Então, a gente vê, e é bem interessante isso, e a gente vê mais para frente também na história do povo de Israel, os edonitas se ajuntando com Babilônia para destruir Jerusalém. E por isso eles são amaldiçoados por Deus, por terem atacado seu irmão Israel, né? E ali então a gente vê que Deus faz uma maldição de que Edom não existiria mais. E segundo a história, o último edonita a morrer foi, acho que foi no ano 70 depois de Cristo, ou ali perto, 60 alguma coisa, mas foi o Herodes, né? O Herodes, ele era edonita. Né? Então, Aqui, Herodes é o nome de várias pessoas. sim, Herodes, o último Herodes. é, Ali nos anos. Porque o que acontece? O nome de Herodes, né? Que Herodes tem a ver com o nome do governador, né? Cada governador era Herodes, né? Mas o Herodes, na época da destruição do templo, né? Se eu não me engano, 70 depois de Cristo, já não havia mais Herodes, não havia mais Jerusalém, entende? Com a destruição do templo, houve a tomada romana de Jerusalém. Então já não existia mais paz com os judeus, né? Ali onde os judeus são espalhados, mandados para fora, são perseguidos, e ali tudo começa essa história. 70 depois de Cristo. Vamos continuar então? Aqui tem um neto de Esaú, que é o Amaleque, que ele foi um dos adversários mais ferozes, né, de Israel. Ele é neto de Esaú, filho de Elifaz. mais trabalho, né? Os amalequitas. E em Êxodo, que é isso que o Éder estava falando, em Êxodo capítulo 17, ele vai falar sobre a luta, né? A vitória sobre os amalequitas. Então vai falar sobre essa linhagem. Então por isso que às vezes a gente fala, poxa, mas para que ficar repetindo o nome? Mas é porque, né, repetindo o nome, falar genealogia, mas é para a gente entender, porque lá na frente volta a falar. E aí você tem que ter esse contexto, né? Quando Sim. Deus não permite que eles lutam, porque são primos, né? São irmãos, né? São povos irmãos. Então tem esse contexto, né? E a gente precisa aprender também, né? E é interessante que os amalequitas, eles eram meio errantes, né? E você vê que essa batalha aqui é uma batalha assim meio no nada, né? Israel tá chegando ali no deserto, né? Tá andando ali, e ali ele tem que enfrentar uma batalha sem nem estar preparado para batalha nenhuma. Israel literalmente é atacado pelos amalequitas, né? Que é aquela cena de Moisés segurando o cajado.
E ali a gente vê a gente já inicia vendo a manifestação de Deus sobre a conquista, né? Porque enquanto Moisés erguia o cajado, o povo de Israel vencia. Quando Moisés cansava, abaixava o cajado, o povo amalequita começava a vencer a batalha. Ao ponto de Abraão e Ur, agora não vou lembrar o nome do outro que estava ali junto, tiveram que segurar os braços de Moisés para cima ali, né? Arão, Era Arão e o outro lá, o que mexia com joias, como que é o nome dele? O que foi colocado depois para construir as coisas do tabernáculo, se eu não me engano. Era Arão e mais um. Eram dois que seguravam ali os braços de... É Arão e Ur. É Ur mesmo, né? É. Segurava os braços de Moisés. Enquanto ele estava... Isso mesmo, Arão e Ur mantiveram os braços dele erguidos. Não tô tão ruim de nome, não. Ainda mais esses nomes doidos que tem aqui. É engraçado, né, que quando a gente traz para nossa língua fica estranho, né? Mas isso em hebraico deve ser a coisa mais comum do mundo, né? Nem até a pronúncia deve ser diferente, né? Mas quando traz para a gente assim, a gente fica, cara, esses acentos, velho, essas coisas, essas letras, tudo junto. Esses dias eu tava lendo a Isabelle, por que esses nomes estranhos, esse monte de O, igual essa mulher aqui, Libama. Fala sério. Vamos lá. 31. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. Jobabe morreu e Usã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Usã morreu e Hadab, filho de Bedabe, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadab morreu e Sanlá de Masreca foi seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Reobote, próximo ao Eufrade, foi seu sucessor. Saul morreu. aqui também, esse Saul não tem nada a ver com Saul, que a gente conhece, que é o rei de Israel. Não, não porque o tempo é outro. Aqui essa história provavelmente, eu não pesquisei, mas provavelmente essa história vai contar até essas gerações aqui, provavelmente são as 4 gerações que a gente vai avançar com o Egito, né? Então aqui ele está contando desse tempo onde Esaú sai então da terra de Canaã, vai para Edom, e ali ele vive. E ali, então, vai até provavelmente esses 400 anos que a gente avança na Bíblia, até os povos de Israel sair e começar a enfrentar os povos que estão ali em Canaã. Aqui ainda está no sistema patriarcal, né? Sim. E aí, depois do patriarcal, ainda vem juízes, e depois de juízes, aí vem reis, né? Isso. Porque é interessante esse começo aqui, né? Os reis e os chefes de Edom. E aí ele faz uma relação. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. E aí a gente vê lá na frente, quando o povo está cansado assim, fica clamando ao Senhor, fala, não, a gente quer reis como as nossas nações aqui vizinhas, como os vizinhos têm reis, e a gente não tem nenhum rei para nós, né? E aí o Senhor, então, fala, então escolhe alguém. Então, aqui você vê que aqui ele já dá vamos dizer assim, ele já faz uma correlação lá na frente, fala, ó, esses aqui foram os reis. Dá um spoiler, né?
dá um spoiler, né? Falou, esse aqui são os reis de quando os israelitas ainda não tinham reis. Então, E foi por causa... interessante. Se você pegar aqui Moisés que escreveu, como que Moisés sabia que haveria rei em Israel? Aí a gente entra num pequeno detalhe que às vezes a gente se perde. Muitas vezes, quando um escriba está reescrevendo, ele acrescenta algumas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. A gente sabe que Moisés escreveu o Pentateuco, correto? A gente tem essa ideia de que Moisés escreveu os 5 primeiros livros e provavelmente também foi ele que escreveu o Jó, porque Jó é o primeiro livro da Bíblia. É o livro mais antigo. E aí, o que a gente tem? Então, a gente tem ali que, em Deuteronômio, principalmente, Moisés já estava morto e contando como que ele escreveu algo depois de morto. Então, os escribas provavelmente acrescentaram coisas depois que Moisés estava morto dentro do livro de Deuteronômio. E isso não impede também disso aqui, pelo menos desse texto aqui, dessa frase de cima, não ter sido escrita por Moisés. Eu prefiro não lembrar dessa parte, porque fica meio... E sim ter sido acrescentada por um escriba depois. Por quê? Porque não tinha como Moisés saber que Israel viria a ter um rei. Entende? Mas é interessante. Eu tava vendo aqui, vocês falando tudo isso aí, o Diego tocou numa parte, é muito interessante isso aqui, porque o meu entendimento aqui que eu vejo é a separação dos dois filhos de Isaac. O que acontece? Essa geração aqui, eles viveu esses primeiros reis aqui, que antes de reis e de juízes, é interessante que isso aqui tudo é família, tudo é a geração de Esaú, por causa daquele casamento com as 4 esposas lá, com as estrangeiras, né, que não era para ter acontecido isso. Então, aqui era um mal que guerreava com o próprio mal. É uma geração só. É toda por causa das 4 esposas e foi separando ali aquelas... Você viu o tanto de nome que o Éder leu? Ele leu a filho disso, neto daquilo, mas tudo essas cidades aqui que guerreou e brigou, tudo por causa de bens, acho que não por causa de religião, nada. Porque Israel até então, tudo que a gente leu aqui esse capítulo, Israel não está no meio. Não tem nada a ver com Jacó, com a geração de Jacó. É só tudo de Esaú. E eles brigavam entre si. Não brigavam. O que eu entendi aqui que morria um, o outro tomava, assumia. Morria outro, e aí quando estava muito separado ali, em Edom ali, começaram a brigar por, tipo assim, por cidades. E aí que entrou Israel, que entrou outra geração, que é a segunda geração. É muito interessante demais isso aqui. Muito. Aí começou a ter reis, né? Vamos ter reis igual os outros aí, que eles administravam e cuidavam da cidade com reis. Um morria, o outro assumia. E é interessante que eu estou procurando outro negócio aqui, mas vou voltar aqui. E é interessante que eu estava lendo num comentário aqui sobre isso, sobre antes de haver rei em Israel, e ele está colocando um exemplo que a mesma coisa que aconteceu com Israel aconteceu com Esaú. Por quê, Éder? Começaram com líderes tribais, né? Que seriam seus filhos, né? Então viraram líderes tribais. Depois esses líderes tribais se tornaram chefes. Lembra, juízes? Israel tinha líderes tribais, né? Cada tribo tinha seu líder. Aí depois teve os seus chefes, cada tribo tinha o seu ancião, o seu juiz, né? E depois se tornaram reis. Esaú passou pelo mesmo processo, líderes tribais, aí teve as famílias de chefes e depois começaram a ter reis. Só que Esaú evoluiu nesse processo antes de Israel.
Então Esaú já começou a ter reis antes mesmo de Israel ter reis. Lembrando que Deus não desejava que Israel tivesse rei. Deus somente atendeu o desejo do povo e o povo pagou por isso. Então a gente está vendo que já aqui a gente viu líderes tribais, a gente viu chefes que governavam a região. E a gente viu que então eles se tornaram reis daquela região. E a gente vai vendo aqui então depois da morte de um entrando o outro. E é interessante que não é familiar, entende? Tipo assim, o filho daquele cara que herda o reinado. Não funciona assim. Não é. Percebeu que aqui ele fala assim, ó, o fulano morreu e fulano, filho de fulano que sucedeu. Não tem mais a ver com... Não continua sendo familiar o reinado, né? Tipo assim, igual Davi morre e passa para Salomão o reinado. E aí Salomão morre e passa para o seu filho, esqueci o nome dele. E assim sucedia. Não, a sucessão era por poder. Era o cara mais forte, vamos colocar desse jeito, né? Vamos continuar no 38? Então, Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã, filho de Acbor, morreu e Hadab foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Pau, e o nome de sua mulher era Meitabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes, descendentes de Esaú, conforme seus nomes, clãs e regiões. Timná, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Misbizar, Magdiel e Irã foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edonitas eram descendentes de Esaú. Então, isso aqui é muito massa, porque a gente vê a promessa do Senhor para Abraão. Tudo começou com Abraão. Deus falou, olha, a sua descendência povoará a terra. E aí a gente vê, então, o quê? A gente vê, a partir de Abraão, a gente vê Ismael, então, indo para o Egito e tendo 12 filhos. A gente não tem detalhes como a gente teve aqui, mas, pô, se ele teve 12 filhos, no mínimo ali, ele teve pelo menos... Vamos fazer de conta que cada um teve 2, mais 24 netos, né? E ali, velho, a tendência para aquela época é só crescer. E aí a gente tem também, que não é relatado, mas Abraão tendo depois mais 6 filhos com a concubina, que também é espalhado pela terra. Então, olha a descendência de Abraão se multiplicando e crescendo. Aí a gente tem, depois, então, Jacó, né? Vamos partir para... Isaac só teve os 2 filhos, mas então vamos para Jacó, que então vai ter 12 filhos, que a gente vai ver a história, que também se transforma numa nação gigante. E a gente tem aqui, então, Esaú também tendo são quantos? 5 filhos, que vão ter vários netos, que vai se povoar, e a gente vai ver também uma nação gigante crescendo, acontecendo. Ainda bem que vocês não sentem cheiro, né? Porque aqui em casa tá um cheiro de queimado, que eu fui cozinhar uma banana verde, igual minha avó fazia, e ela secou lá, eu esqueci, tô fedendo queimado. Mas aí a gente vê, então, a promessa do Senhor feita para Abraão, acontecendo não só na história linear que a gente vê do descendente de Abraão, que é Isaac e Jacó, mas sim de todos os filhos de Abraão. E às vezes a gente esquece, joga de lado, a gente foca demais no que a Bíblia está ali, mas quando ela relata todos esses personagens e toda essa história,
ela quer nos dizer que, olha, a promessa do Senhor, ela se multiplicou de Abraão para muitos povos, para muita gente. Então, às vezes, a Isabelle questiona, né? A possibilidade de termos alguma porcentagem de Abraão, ela é grande. Por quê? Porque Abraão se espalhou por toda a terra. E hoje a gente é uma mistura genética gigante. Até o próprio judeu hoje não pode ser considerado totalmente israelita. Então, lá em Israel, a gente tem o israelense, que é o que nasce na nação de Israel. A gente tem o judeu, que na verdade hoje é uma religião, né? O judaísmo, ele virou uma religião e não uma descendência. E a gente tem então os israelitas, que esses sim são os descendentes de Abraão. Mas você vai lá, você não vai conseguir olhar para um cara e falar, você é israelita. Não, você é israelense. Não dá mais. Houve uma mistura. O único que sabe quem realmente é, ou é a própria pessoa, porque ela isso que a Bíblia traz, o judeu mantém. Então, um judeu que não sabe, até a sua quarta geração não tem valor para eles. Você é obrigado a saber quem foi até a sua quarta, quinta geração. Então, tipo, meu nome é tal, filho de tal, neto de tal, bisneto de tal, que veio de tal lugar, que é descendente de tal pessoa. E assim você vai traçando a sua genealogia, como Mateus fez com Jesus, até Abraão. Então, eles mantêm isso, cara, e isso vai alinhando. Como que Mateus e Lucas, né, que fazem isso, como que eles conseguiram traçar a genealogia de Jesus até Abraão ou até Adão? Por isso. Por saber que eu sou filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano. Vamos supor que você decore 4 gerações. O seu pai também decorou 4, então ele já sabe uma geração a mais. O seu avô também decorou 4, então já são 2 a mais que você sabe. E assim você vai criando uma linha até chegar na sua descendência, até você descobrir de que real tribo você é. Então, era dessa maneira que eles reconheciam e até hoje reconhecem. Então, para eles até hoje é importante você saber de onde você vem, né? De qual geração, de quem você é, neto, bisneto. Isso, cara, infelizmente se perdeu, né? Na nossa cultura não existe. Poucos sabem o nome do seu bisavô. Imagine, então, dos seus tataravós. Então, vai se perdendo, né? É uma cultura que ela é tão bonita que a gente poderia não deixar perder, né? Mas os valores invertidos aonde as famílias hoje não têm valor nenhum, né? Então, que diferença faz eu saber o nome do meu bisavô? Nenhuma. A não ser que ele seja descendente de algum país que eu queira ir, né? Eu vou correr atrás. Caso ao contrário, não faz diferença eu saber qual que é o nome deles. Mas isso dentro da cultura israelita é importante até hoje. Fechou, gente? Então a gente viu aí as bênçãos de Deus sobre Esaú. A gente fica focado, né, nos patriarcas, mas esquece que Deus também está com esses. Então, peraí, deixa eu ler meu resuminho. Resumindo o capítulo 36 até o versículo 8, a separação de Esaú de Jacó, que saiu daquela terra e foi morar no Monte Seir. E lá veio essa descendência de príncipes e reis, que formaram as 14 tribos de Edom. Do versículo 9 ao 19, só que isso não foi sem luta, né? Porque lá já morava um rei chamado Seir, que também tinha um clã, e foram desapossados, do versículo 20 ao 30. E ali Esaú foram morar, e aí aquela região ficou chamada de Seir ou Edom, edomitas, né? E os que moram, meu Deus, e os que moram, que foram chamados de edomitas,
E daí, do 31 ao 43, Moisés dá o registro final dos descendentes de Esaú e terras. Então, um povo com 14 tribos, chefes e príncipes. Legal, né? Eu quis deixar esse resuminho aqui registrado, porque sempre a gente fica assim, eu mesmo, né? Para que um capítulo falando e foi filho de um, filho de outro? Então, para a gente compreender, né? Não tem, a gente tem que ver a genealogia. Mas é bem interessante isso mesmo. É. E cara, nada na Bíblia é à toa. Eu preciso. Nada foi colocado ali por acaso, sabe? E a gente precisa aprender isso. Nada está ali por acaso. E aí a gente costuma pegar essa parte que tem genealogia e passar batido. E fala, nossa, aqui é só nome, não sei o que tem. Outros já brincam, se você quer pôr nome nos filhos, tá tudo aqui, né? Assim vai. Eu queria sair, mas não antes da oração. Então vamos finalizar. E para você não sair, você faz a oração final, por favor. Tá bom. Vamos orar então, gente. Louvado seja teu nome por tudo que tu és, por tudo que tu tens sido, por tudo que tu ages ser na nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado por essas vidas que se esforçaram, se renunciaram à cama e estão aqui. Estão aqui juntos e estamos juntos, não vou te deixar só, vamos estudar, vamos aprender, vamos crescer na presença do Senhor. Que dizer que é apaixonado pelo Senhor e não busca te conhecer, acho que tem alguma coisa errada, e tem mesmo. Então, Pai, nós estamos aqui. Recebe a nossa oferta de gratidão a Ti, de ser o primeiro nas nossas vidas. Tu és o primeiro. As horas do nosso dia são Tuas. Nossa vida pertence a Ti. Realiza em nós tudo que Tu tens sonhado para nós, ó Pai. Cumpre em nós o Teu querer. Queremos, Pai, somente o que Tu queres para nós. Que nós possamos continuar seguindo nos Teus propósitos, ó Deus. Se não for o Teu propósito, algo que eu estou buscando, me tira desse propósito, ó Deus, me tira do meu coração esses desejos, essas coisas que não é do Teu agrado, que pode me tirar dos Teus caminhos. Guarda as nossas vidas, dá-nos um dia maravilhoso, que possamos ser abençoados e possamos ser canal de bênção também para as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor. Dá-nos visão espiritual de tudo que possamos fazer. Guarda os nossos pensamentos, guarda o nosso coração, guarda a nossa língua, Pai. Que possamos ter um dia rico na Tua presença, sempre, orando sempre, meditando sempre no que nós aprendemos. Essa é minha oração. Abençoa todos do grupo também, ó Pai. Desperta-os, ó Deus. Não só para assistir depois, mas que também venham ter esse momento de estar compartilhando o que o Senhor colocou em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Assim a gente finaliza mais um estudo e olha, é importante conhecer a genealogia, as descendências do povo de Israel, do povo bíblico. Não passe esses capítulos, se aprofunde, tente entender por que Deus escolheu colocar isso na Bíblia. Pode trazer um esclarecimento para você que você não imagina. Que Deus possa te abençoar e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.